Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, por gentileza. Agradeço ao Senhor pela oportunidade que temos nessa manhã de louvar e de compartilhar da sua palavra. Muito feliz em ter aqui também meu pai e minha mãe, estão mais uma vez conosco aqui. Meu tio do meu pai, primo, primo, que eu fui descobrir agora recentemente, fui falar que era de Santo Eduardo aqui, descobri o parente aqui na rua, ó, que bênção de Deus, já está ali junto. Irmão Moraes, irmã Leia também, Deus abençoe muito a vida de vocês. Irmão Moraes e irmã Leia participaram com a gente lá em Pilares, nossos colaboradores lá, irmão Moraes, nosso diácono, irmã Leia, nossa tesoureira lá na época, aquele menino, de cabelo preto, com 58 quilos, algumas coisas mudaram, mas muito bom ter os irmãos aqui, viu? Uma alegria muito grande revê-los nessa manhã aqui também. Meus irmãos, vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, versículos de 12 a 17. Temos falado desde domingo passado de manhã e começamos essa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Domingo passado já vimos 2 das igrejas e hoje vamos à terceira igreja na relação ali que temos em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12 até o 17. Estamos estudando nesse ano, o ano inteiro, sobre Jesus. O único tema a ser estudado na escola bíblica durante todo esse ano será Jesus. E ao iniciarmos esse ano, entendi que poderíamos iniciar pelas cartas que Jesus, vamos assim dizer, escreve a essas igrejas. É ele quem está dizendo, João apenas é o amanuense, apenas o escriba, mas é Jesus quem está dizendo, ele escreve e vai dizer o que ele precisa escrever. Poucas são as vezes na Bíblia que nós temos os ditados verbais de Deus. Muitas vezes o que o profeta escreve, o que o autor bíblico escreve, é o seu entendimento sobre aquela situação, mas em alguns momentos nós temos que essa questão de Deus ditando para o escritor escrever, e é isso que ele está fazendo agora aqui, escreve, há uma ordem de Jesus, é Jesus falando à igreja em Pérgamo e à igreja em Vila da Penha nessa manhã. Ouça a voz de Deus, diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também aqueles que se apegam aos ensinamentos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Arrependimento, uma necessidade ainda hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra por si só tem todo o poder e autoridade sobre nossas vidas. Que a Tua palavra, meu Deus, lida nesse instante, direcionada primariamente à igreja em Pérgamo, mas também a todas as igrejas, em todas as épocas e eras, ó Deus, também chega até nós hoje. E que nós, enquanto Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, possamos agora abrir o coração e ouvir a voz do Senhor, ó Pai.
venha sobre nossas vidas trazendo consolo, paz, mas também exortação e transformação. Que estejamos com os corações maleáveis em tuas mãos. Ó Deus, se for necessário, assim como o oleiro, faça de nós novos vasos, quebra, se for necessário, e faça novamente. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Iniciamos então na semana passada essa série de sermões, e eu coloquei para os irmãos algumas palavras, que são palavras-chave para cada uma das igrejas. Vamos tentar ver aqui quem estava na semana passada, se vamos lembrar. A primeira igreja que nós vimos foi a igreja em Éfeso. Qual foi a palavra-chave de Éfeso? Amor. Ok? Então a palavra-chave de Éfeso, amor. Qual é a frase que marcaria? Vamos deixar mais complexo. Qual é a frase, qual o versículo que mais marca? É preciso você voltar ao primeiro amor. Essa é a grande lição em Éfeso. Éfeso era uma igreja poderosa, uma igreja que fazia a obra de Deus, mas uma igreja que esqueceu o amor. Sem amor, tudo está perdido. O amor é a base. Éfeso, amor. Esmirna, qual foi a palavra-chave de Esmirna? Fidelidade. E aí qual é o versículo base ali de Esmirna? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse versículo marca a igreja em Esmirna. E Esmirna fala de fidelidade. É uma das igrejas, são apenas duas, ela é uma delas, que não existe uma exortação direta, mas apenas o elogio. A igreja em Esmirna era uma igreja pobre, apesar de estar numa cidade rica e poderosa. Nem assim, ou não foi por isso que ela perdeu o poder de anunciar o evangelho naquela cidade. Bom, hoje vamos falar sobre Pérgamo nessa manhã, e já vá anotando aí, porque Pérgamo, talvez a palavra mais interessante, existem várias, mas a mais interessante seja arrependimento. Arrependimento tem a ver com a igreja em Pérgamo. Agora, a carta escrita a essa igreja, uma igreja que vivia uma situação muito parecida com aquilo que as igrejas vivem hoje, nesse tempo, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar da nossa realidade. Uma igreja que pregava uma coisa a maior parte do tempo, mas tinha dificuldade em viver aquilo que ela mesma pregava. Ela falava, por exemplo, de obediência, mas não obedecia. Ela falava de submissão, mas não se submetia. Ela falava de compaixão e amor, mas era cruel em suas palavras e ações. A igreja em Pérgamo era tolerante com o pecado e ela não estava vivenciando o princípio do arrependimento. A palavra arrependimento, ela tem a ideia de uma mudança completa de direção. Estou andando para um lado e de repente agora vou para o outro lado. Essa é a ideia, eu me arrependo, eu não vou mais para lá, eu vou para outra direção. Parece que a igreja em Pérgamo, ela estava sendo flexível com aquilo que deveria ser rígida e estava sendo rígida com aquilo que deveria ser flexível. Quantas vezes nós também cometemos o mesmo erro? Somos implacáveis com aquilo que deveríamos ser flexíveis e somos flexíveis com aquilo que deveríamos ser implacáveis. Pérgamo vive essa situação. Parece que Pérgamo estava na cidade do Rio de Janeiro. Vivemos hoje um tempo de frouxidão, de relativismo na fé. Parece que vivemos um tempo onde se relativizar a fé se tornou equivalente ou sinônimo de politicamente correto. Parece que quando nós nos posicionamos, há uma reação, uma ofensa, quando na verdade deveríamos nos posicionar naquilo que é essencial. Estava falando hoje, ministrava aula na classe de integração, agora na escola bíblica, e compartilhávamos lá sobre isso. Quantas vezes as nossas brigas foram por causa de coisas acessórias e não daquilo que é principal. Não aquilo que é central, mas aquilo que é periférico. E quando nós olhamos para o periférico, precisamos ser flexíveis. Quando olhamos para o que é central, precisamos ser rígidos.
Não podemos negar a fé em Cristo Jesus, como Esmirna, por exemplo, como Pérgamo. Nós vamos ver isso aqui agora claramente, mas lembremos aqui que Jesus, ele conhece bem as suas igrejas, ele conhece a igreja. Ele diz: eu conheço você. Ele falou isso para Éfeso. Não vem para cá querer esconder não, porque eu conheço. Jesus conhece. Eu conheço você. Ele disse isso para Esmirna. Conhece a pobreza de Esmirna, o que ela vivia. E agora ele vira para Pérgamo e diz a mesma coisa: eu conheço você. Quando ele fala eu conheço para Éfeso, ele estava dizendo das obras. Eu conheço as suas obras. O que você está fazendo, eu sei que você está fazendo. Não precisa ficar apavorado, não, eu sei. Mas você precisa voltar ao primeiro amor. Quando ele fala eu sei, e Esmirna, ele está falando do sofrimento. Mas ele está falando assim: você não está sozinho não, seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. E agora, para Pérgamo, ele fala: eu também sei, eu conheço você. E ele está dizendo que ele fala aqui, ele conhece o contexto de vida onde Pérgamo estava. É como se Jesus virasse para nós hoje e falasse assim: eu sei que você mora no Rio de Janeiro. O que é morar no Rio de Janeiro hoje? É você ouvir das pessoas palavras chulas o dia inteiro, palavrões o dia inteiro. É você também ouvir coisas que você não gostaria, tipos de colocações que você não gostaria, desrespeito, violações a tudo quanto é tipo de lei na nossa frente, sem muitas vezes nos posicionarmos, porque se nos posicionamos, corremos até risco. A gente vive num lugar e numa cidade onde há pressão de todo lado. É como se Deus estivesse dizendo para a gente o seguinte hoje: eu sei onde você está. Eu sei que não é fácil ser crente na cidade do Rio de Janeiro, onde todo mundo, ele burla o sistema e você é tentado a burlar também. Todo mundo fala mentira e você também é burlado a falar mentira. Todo mundo dá um jeitinho e você também quer dar o seu jeitinho, porque senão não resolve o problema. Eu sei onde você está. É isso que Jesus está falando. Ele conhece as nossas motivações. Por isso, quando a gente quer desviar o foco da nossa miséria para a miséria do outro, Deus conhece. Essa é uma das defesas que nós temos, né? Quando alguém começa a olhar para a gente logo desvia para o outro, mas o outro é pior que eu. Lembra Adão e Eva, a primeira coisa que eles fizeram? Adão, você. Não, foi a mulher. Olha só. Mas a mulher, não, mas foi o animal que o Senhor criou. A sua criação. Ou seja, nós temos uma tendência a desviar o foco daquilo que é nosso. Por isso que quando ele olha para a igreja em Pérgamo, ele diz assim: sei onde você vive, contudo você permanece fiel. Olha só que coisa interessante. Pérgamo tinha uma qualidade. A fidelidade era uma qualidade de Pérgamo. Ela não negava Jesus como Senhor, ela não negava que Jesus era o Cristo, ela continuava pregando a palavra de Deus. Pérgamo era uma igreja que estava fazendo a obra, estava fazendo. Bom, a cidade de Pérgamo, e é muito importante a gente ter noção, gente, do tamanho dessas cidades, da importância delas. Alguns dados aqui, eu sei que para muita gente são dados que vão se perder, mas que são importantes agora para que a gente possa situar essa cidade, Pérgamo. Uma cidade que tinha um passado muito glorioso. Historicamente era a cidade mais importante da Ásia. A cidade mais importante da Ásia historicamente. Segundo Plínio, um escritor daquele tempo, ele diz o seguinte: era a mais famosa cidade da Ásia. Foi capital do reino Seleuda em até 133 a.C. Átalo III, rei Seleucida, o último de Pérgamo, passou o reino para Roma em seu testamento. Pérgamo tornou-se então a capital da província romana na Ásia e começou a destacar-se depois da morte de Alexandre o Grande em 333 a.C. e foi capital da Ásia por 400 anos. Ou seja, não era uma cidade qualquer, muito parecida inclusive com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi capital do Brasil durante muito tempo. Nós temos uma herança
Nós temos uma herança aqui no Rio de Janeiro impressionante, patrimonial, vamos dizer assim, patrimônio, né, como é que fala? Tombado, né? Patrimônio histórico, isso. Patrimônio histórico, você vai no centro do Rio de Janeiro, apesar da loucura que é, aquele monte de formigueiro danado de gente, mas você olha para um prédio, você olha para o outro, e você vai vendo ali a história acontecendo, em outros lugares também. Pérgamo era um centro cultural importante, um centro cultural que superava Éfeso. Éfeso, lembra disso, era uma cidade extremamente importante e a cultura era muito grande, superava Esmirna. Lembra de Esmirna, que tinha um grande teatro, que tinha uma grande biblioteca? Pérgamo era maior. Pérgamo era mais importante que Éfeso e Esmirna nesse sentido cultural. Era famosa por sua biblioteca porque tinha 200 mil pergaminhos na biblioteca. 200 mil pergaminhos. Eu pergunto, quantas bibliotecas você conhece com 200 mil itens? Né? Poucas bibliotecas. Era a segunda maior biblioteca do mundo da época, só perdia para Alexandria, por causa de Alexandre o Grande. Alexandria, no Egito, era a maior biblioteca, mas fora isso, era Pérgamo. Da cidade de Pérgamo surge o termo pergaminho. E aí, por que isso acontece? É uma curiosidade aqui. O papiro, ele era exportado da onde? Do Egito. O Egito exportava pergaminho. Quando Alexandre o Grande morre, o seu reino é dividido em 4 partes, mas 2 reinos são mais importantes. A dinastia dos Seleucidas ao norte e a dos Ptolomeus ao sul, no Egito. Já ouviram falar dos Ptolomeus? Né? Eles estão ali no sul. E aí, um belo dia, acontece que no século III, Eumenes, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Falou assim, vou transformar a biblioteca aqui na maior do mundo. E convenceu alguns filósofos e alguns homens de cultura a escrever e a ir para Pérgamo, para morar em Pérgamo. E aí aconteceu que Ptolomeu, o rei do Egito, ficou revoltado com aquilo e falou assim, eu não vou vender papiro para ele, não vai ter papel, quero ver ele fazer livro agora sem papel, quero ver ter a maior biblioteca do mundo, se não tem papel para escrever, se não tem papiro. E aí, ele pega o pessoal todo, seus cientistas da época, e fala assim, precisamos de alguma coisa para escrever, e que dure mais do que o papiro. Surge o pergaminho. Era uma tira de couro, trabalhada, e ali a escrita era feita. Hoje, por exemplo, quando a gente vai para a arqueologia, os documentos mais antigos que a gente consegue ainda resgatar são os pergaminhos. Os pergaminhos. Os papiros se perderam. Quase todos eles não se tem mais, apenas pequenos pedaços. O centro cultural se torna Pérgamo. Eles inventam um pergaminho muito mais duradouro, 200 mil pergaminhos agora na biblioteca, a maior biblioteca do mundo, perdendo apenas para Alexandria. Vai construindo esse cenário na sua cabeça. Era o centro religioso do paganismo, centro cultural, superava Éfeso e Esmirna também na questão religiosa. Ou seja, o paganismo, os cultos aos deuses eram muito mais fomentados em Pérgamo do que até mesmo em Éfeso. E aí, essa igreja está nessa cidade, nessa mega cidade, nessa cidade com uma cultura muito forte, com uma biblioteca muito grande. Biblioteca significa estudo, estudo significa intelectualização, pessoas inteligentes, pessoas que liam, pessoas que tinham conhecimento amplo. É nesse contexto que Pérgamo está plantado. Rio de Janeiro, nós hoje vivemos um tempo onde muitas pessoas tiveram acesso nos últimos anos à faculdade, mesmo quem não tinha feito faculdade entrou na faculdade, mesmo quem não tinha tido oportunidade de fazer e que quis fazer e que deu para, foi lá e entrou. Eu cito o exemplo aqui às vezes do irmão César, que se formou com 70 anos na faculdade de Direito. Olha, interessante isso. E quantos jovens hoje têm acesso? Pode ser particular, pode ser pública, não importa, o acesso ao ensino. Rio de Janeiro, você tem hoje uma juventude muito mais intelectualizada do que se tinha 30 anos atrás. Se você pega o número, o percentual de
jovens universitários há 30 anos atrás, na igreja, e pega hoje esse mesmo jovens de hoje, qual o percentual? É muito maior. Isso significa pensamento, raciocínio, isso significa conhecimento, isso significa influências, isso significa ter um novo diálogo, uma nova forma de se relacionar, de conversar, de pensar. E aí a igreja em Pérgamo nos ensina sobre o arrependimento. A igreja vive arrependimento. Em primeiro lugar, arrependimento com posturas que a identificam como igreja. Olha só o que diz a palavra de Deus, versículos 12 e 13. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve essas palavras. Escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, contudo onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao seu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. A expressão aqui, trono de Satanás, não é na verdade uma referência a um templo, não é na verdade uma referência a um lugar, a um edifício, mas a pessoas em quem Satanás habitava e como ele agia. O trono de Satanás, a ideia era que Pérgamo havia se tornado um facilitador para que as ideias que vão contra Deus pudessem prevalecer. Parece que o normal e o natural era fazer aquilo que não agradava a Deus. Isso, obviamente, toda vez que a gente se afasta de Deus no relacionamento, nós temos o quê? Morte. Toda vez que a gente se aproxima de Deus, a gente tem o quê? Vida. As pessoas, elas ditavam sistemas corruptos, promoviam comportamentos para tirar a paz. Conhece algum lugar que acontece isso? Vivemos exatamente a mesma situação hoje. Vivemos em um sistema corrupto, vivemos em um lugar onde a paz é retirada da gente. E não falo apenas da paz, da segurança pública, falo da paz de espírito muitas vezes. O trono de Satanás aqui é caracterizado pela pressão e pela sedução. E aqui ele vai dar alguns exemplos interessantes. Havia naquela cidade um panteão. O panteão era uma construção meio que arredondada, para que pudesse ali ter todos os deuses possíveis representados. O maior dos deuses, onde tinha o maior templo e sacrifícios diários eram feitos, era Zeus. Então, em Pérgamo, o Zeus era extremamente adorado, era muito importante o sacrifício a Zeus. Mas havia um outro deus muito importante, adorado na mitologia grega, ali em Pérgamo, que era o deus chamado de Esculápio ou Asclépio. Quem é da área médica ou da área de saúde, talvez entenda bem esse símbolo. Esse deus era tido como o Deus Salvador, o Deus que curava. E o símbolo de Asclépio era a serpente. Você vai ver que no símbolo da medicina, por exemplo, tem o bastão de Asclépio e uma serpente enrolada. E as outras áreas também, ligadas à saúde, muitas delas vai ter o símbolo da serpente. A serpente era o símbolo da morte, mas também da vida, da cura. Era também tida como um símbolo como se fala quando você vai semeando e vai nascendo, ela vai semeando, que ela vai passando, né, nas árvores e vai na outra árvore e ela vai polimerizando, não é isso? Ela vai levando o pólen de uma árvore a outra e ela, fertilidade. A serpente é símbolo da fertilidade. E aí você vai imaginando isso, como que isso era importante. Pessoas e pessoas, caravanas e caravanas iam para Pérgamo para que pessoas fossem curadas pelo deus Asclépio. Havia naquela cidade uma escola de medicina, podemos assim dizer. Na verdade eram sacerdotes que eram curiosos nessa arte
e que se tornaram ali médicos, a escola de medicina de Pérgamo. Havia mais de 200 santuários de Asclépio por toda a Ásia, mas em Pérgamo era o centro de tudo isso. E eles então peregrinavam, e ali havia médicos famosos, um deles, Galeno, que era de Pérgamo. As curas eram atribuídas ao poder de Esculápio, às serpentes. Normalmente colocava-se a pessoa deitada, que estava enferma, e uma série de serpentes eram jogadas na sala. As serpentes passavam por cima daquela pessoa, algumas picavam e tudo mais. E ali, quando a pessoa não morria, ela ficava curada. E quem curou? Asclépio. Parece que é brincadeira, né? Mas, gente, milhares de pessoas por ano migravam para aquela cidade. Você conhece cidades no Rio de Janeiro? Conhece cidades no Brasil? Onde pessoas fazem caravanas, milhares e milhares de pessoas em busca de uma cura, em busca de alguma coisa, subindo uma escada, descendo uma escada, passando embaixo de cajado, fazendo alguma coisa, um ritual ou outro. Você conhece isso no Brasil? É a mesma situação que nós temos em Pérgamo. Claro, guardadas as proporções e tudo mais, mas assim. Havia também em Pérgamo o culto ao imperador. E aqui era interessante porque o culto ao imperador era uma espécie de unificação do império. Para pensar comigo, que o Império Romano, ele foi o maior império, gente, que aconteceu. Ele vai para tudo quanto é lado. Aonde ele chegava, já havia uma divindade, já havia um tipo de culto, já havia uma cultura. E ali o Império Romano chega e fala, agora é assim que vai acontecer. E quando falava que era assim, o pessoal logo gritava, dizendo o seguinte, mas nós temos nossos deuses. Mas os romanos não tinham problema com isso. Falavam assim, não, você pode continuar adorando o seu Deus aí, pode continuar adorando os seus deuses, não tem problema. Mas uma coisa é obrigatória, você tem que adorar o imperador. Porque na cabeça deles, o imperador, ele incorporava a divindade de Roma. A deusa Roma estava no imperador. Então era obrigatório o culto ao imperador. Os demais cultos que você fazia, era problema seu, e você vai fazer o que você quisesse. Bom, e aí havia uma frase muito importante, que todos aqueles que adoravam César, tinham que dizer, César é o Senhor. E aí nós temos um grande problema. Quando surge a igreja cristã, o que a igreja em Pérgamo vai fazer? Jesus é o Senhor. Não, mas César é o Senhor. Não, Jesus é o Senhor. Porque Senhor ali não é a palavra grega despoté ou déspota, que também pode ser traduzida como rei, mas era de Kyrios, de Senhor no sentido de dono, daquele que cuida. Que César era o dono, era o que cuidava. Ele dizia, não, meu Senhor é Jesus. E aí, por isso, muitos deles vão ser mortos, vão ser assassinados também, porque eles não adoravam ao imperador. Então vai pintando isso aí na sua mente, grande disseminação de cultura, tudo isso, uma cidade muito grande, muito próspera, maior biblioteca do mundo da época, segunda maior, né? E tudo isso acontecendo, Zeus sendo adorado todos os dias, o imperador sendo adorado todos os dias, Asclépio sendo Deus ali mais que atrai pessoas de outros lugares para chegar. Essa era a movimentação de Pérgamo. E aí vem um elogio. O elogio é exatamente isso. Eu sei onde você vive. Sabe essa confusão que é onde você vive? Jesus está dizendo, eu sei que confusão é essa. Sabe por quê? Porque a gente às vezes tem uma noção, parece, que Deus ele esqueceu da gente. Parece que Deus deu uma cochilada. Mas o que o salmista vai dizer? Eis que não dormitará, ou tosquenejará, ou cochilará o guarda de Israel. Deus não cochila, Ele não pisca, Ele está olhando, Ele sabe onde nós estamos, Ele sabe pelo que nós estamos passando. Por isso que na madrugada, como foi cantado aqui, nós podemos orar e o Senhor está conosco. Ele está conosco. E aí aqueles servos de Deus em Pérgamo, porque eu tenho muito cuidado em falar mal de servos de Deus na Bíblia especialmente. Tem gente que vem falar mal de Pedro, eu falo, ops, para aí. Ah, mas Pedro negou Jesus, e você negou quantas vezes? Pedro só negou 3. E a gente negou quantas? Ah, mas mais nada. Você não estava lá, você não viu o que estava passando. Se fosse na mesma pressão, o que teria acontecido com a gente?
Então Pérgamo, não vamos falar mal de Pérgamo não, gente. Podia ser a primeira igreja batista em Vila da Penha, em Pérgamo. Ok? E aí a coisa é o seguinte: eles permaneceram fiéis e não abriram mão, eles não falaram que o imperador, que César era o Senhor, mas continuaram dizendo que Jesus é o Senhor. Que o Deus Salvador não é Asclépio, que o Deus Salvador é Jesus. E isso custou vida. Sabe qual vida que custou? Uma delas é citado o nome, Antipas. Muito provavelmente Antipas era o pastor dessa igreja, que foi morto por não se curvar ao imperador e ao culto ao imperador. Segundo Tertuliano, Antipas ele foi colocado dentro de um boi de bronze e foi acendida uma fogueira, e ele morreu assado, sufocado dentro desse boi de bronze. Nosso irmão Antipas, nosso irmão, foi morto porque não negou Jesus. Ele resistiu até a morte. A igreja também resistiu. Ela não ficou nas quatro paredes, ela não ficou presa no templo. A igreja em Pérgamo tinha uma qualidade: ela não ficou no templo, ela saiu dali. Qual é a nossa postura hoje? Vivemos um lugar onde Satanás habita. Vivemos uma perseguição todo dia. Quem é crente de verdade é perseguido. Seduções, todos os dias nós somos tentados à sedução. Olha que coisa legal, olha como é mais fácil, olha como é melhor, olha como é nada a ver. Essa palavra nada a ver. Mas precisamos firmar os nossos pés em Jesus. O arrependimento é o início. Arrependimento. Pérgamo precisava viver arrependimento. A postura deles é reflexo do arrependimento. Segundo lugar, a igreja vive arrependimento com hábitos transformados. A Bíblia diz, versículos 14 até o 16, a primeira parte, diz assim: no entanto, vem o elogio primeiro, tudo isso, eles não, sei onde você vive, o negócio é complicado, tá toda essa confusão que eu pintei aqui, muito mais, obviamente, do que isso, eu sei onde você está e você não negou a sua fé, amém, elogio. Agora vem a bronca, agora vem a chamar, o puxão de orelha. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem aí também aqueles que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Vamos tentar entender aqui. O Pérgamo havia uma postura recomendada por Deus, mas também havia uma prática que Deus reprovava. Pérgamo exaltava Cristo, celebrava o nome de Jesus, mas não promovia santidade nos seus relacionamentos. Pérgamo, essa igreja esqueceu que a verdadeira fé cristã tinha a ver com a coerência entre o que falava e o que vivia. E não há nada que se faça que fique totalmente velado. E ele vai citar dois exemplos: Balaão e os nicolaítas. Na verdade, são dois exemplos do mesmo erro. E aí vamos tentar entender aqui. Primeiro, Balaão. Quem vai lembrar do texto lá do Antigo Testamento, onde Balaão ele aconselhou que houvesse uma mistura. Ele fez ciladas, não funcionou. Ele tentava alguma coisa, não funcionava. E ele então deu uma sugestão, falando o seguinte: vamos nos misturar. Vamos nos misturar com mulheres pagãs, para que haja imoralidade sexual, para que haja embebedamento e prostituição, porque se isso acontecer, o próprio Deus de Israel vai bater neles. A estratégia de Balaão foi muito perspicaz. Nós não conseguimos bater naquele povo porque o Deus deles protege eles.
Mas se a gente fizer com que eles se corrompam, o próprio Deus deles vai bater neles. Olha que coisa. Quantas vezes nós vivemos hoje um tempo, nós percebemos esse tempo, onde as armadilhas são feitas. As armadilhas são feitas. Vamos a uma festa, nada a ver. Vamos a uma bebedeira, nada a ver. Vamos fazer um sexo fora do casamento. A gente é namorado, a gente se ama, nada a ver. Vamos falar uma mentira aqui, outra ali, nada a ver. E a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando. E quando isso se acostuma nas nossas casas, na igreja, a igreja perde o seu poder profético. O que tem acontecido hoje na cidade do Rio de Janeiro? Essa semana eu estive participando da formatura da Sara, que cresceu aqui, filha da irmã Berenice, do irmão Samuel. Uma oportunidade interessante, pregar na Candelária, no Rio de Janeiro. E aí outros representantes de outras religiões também estavam lá. E cada um falou da religião. Religião. Eu não podia falar de religião. Não estava lá para falar de religião. Estava lá para falar do amor de Jesus. Isso faz a diferença. É isso que faz a diferença. O contexto que essas pessoas vivem, que a cidade do Rio de Janeiro nos proporciona, é uma cidade que nos proporciona essa coisa do nada a ver. A gente vai se acostumando a viver. E eu fiquei olhando aquela multidão, aquelas pessoas. Depois sai no centro do Rio de Janeiro e eu andava por aquilo ali muito, porque eu trabalhei na Praça Mauá durante muitos anos. Olhava aquilo tudo ali, eu falava, meu Deus, quanta gente, quantas cabeças, quantas dessas pessoas são crentes em Jesus? E por que o número de evangélicos tem crescido tanto, mas a prostituição continua crescendo? A miséria continua crescendo. Tudo que não presta continua crescendo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa que não está certa está errada. Eu fico imaginando Deus virando para nós hoje, falando assim: arrependam-se. Eu conheço onde vocês estão, sei que não é fácil, sei que não é brincadeira, mas eu tenho contra você uma coisa: vocês estão indo na vibe de Balaão, achando que, vai se corromper e o próprio Deus virá, e ele vem. Agora os nicolaítas ensinavam, e aí é uma coisa muito interessante, que quanto mais veja bem, o perdão e a graça de Deus, segundo eles, era tão mais intenso e abençoador quanto maior fosse o pecado. E aí o estímulo era: peque, mas peque muito essa semana, porque se você pecar muito, você será muito mais perdoado e abençoado por Deus. Olha só. E o que o pessoal começou a fazer? Pecar é com a gente mesmo. Pecar é com a gente. Vai dizer que não? A gente luta contra o pecado, meus irmãos. Mas a gente luta. Na hora que a gente acha que não precisa mais lutar, aí a gente afrouxa o freio, acabou. Aí é como se fosse aquele caminhão na banguela, sem freio. Acabou. Hoje vivemos esse tempo onde a igreja precisa ter essa sacudida. E eu acho que quando nós estudamos as cartas do Apocalipse nesse início de ano, nos dá uma grande possibilidade de vivermos um ano de 2019 com arrependimento, com transformação, e falar: Senhor, eu não quero mais continuar com esses hábitos que não me levam para perto do Senhor, hábitos que me afastam do Senhor, hábitos que têm me feito mal. Porque o que é, e eu vou dar apenas esse exemplo, onde se fala
alguns exemplos. Por exemplo, quando se fala das drogas, essa semana a gente estava vendo um videozinho, estava rolando no WhatsApp, não sei se é novo ou antigo, mas um rapaz na rua, e ele falando assim: olha, eu queria dizer para você que quando eu era adolescente, alguém falou comigo da droga e eu provei, e eles falaram que era muito legal e que viajava, e eu fui lá e realmente, viajei, mas ninguém me disse que 20 anos depois eu estaria morando na rua, do jeito que eu estou aqui, como um trapo. E ele todo sujo, todo magro, na fila de uma sopa. Ninguém diz isso. Ninguém diz para um casal, e quem é pastor sabe disso, porque a gente pega isso todo dia no gabinete pastoral de aconselhamento, casais e mais casais com crises conjugais terríveis, e quando a gente vai buscar, é porque manteve relações fora do casamento, antes do casamento, fora do casamento que eu digo, é antes ou durante. Mas ninguém diz para você que você pode manter uma relação sexual durante a sua adolescência sem problema, durante a juventude sem problema, porque afinal de contas o corpo é teu e você que se vira com ele. Mas ninguém disse para você que lá no futuro isso vai te abalar psicologicamente de tal forma que vai causar uma série de distúrbios no relacionamento. É o que a gente pega todo dia no gabinete. Ninguém fala isso na TV? Ninguém fala isso, não? Nós precisamos falar. Quando a gente fala de se guardar para o casamento na pureza sexual, a gente não está falando por uma questão de puritanismo, porque isso, porque aquilo, não, porque há consequências. Além de consequências espirituais, há consequências psicológicas e físicas. E quem viveu isso sabe o que eu estou dizendo. Então hoje é um tempo, 2019, está iniciando ainda, estamos na primeira quinzena, dá tempo de falar: Senhor, esse ano eu preciso de arrependimento, eu preciso viver um novo momento na minha vida. A Bíblia diz assim, em Romanos 6, que diremos então? Isso aqui é para acabar com os nicolaítas, né? Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Deus Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida nova, e não vivermos, vamos pecar bastante porque a bênção de Deus virá maior ainda. Gente, isso é uma artimanha de Satanás. Isso é artimanha. Quais são os nossos hábitos hoje? A igreja não nega Cristo, mas às vezes a sua forma de viver não está tão diferente de quem não é da igreja. Como as pessoas têm nos identificado? E terceiro e último lugar, igreja vive arrependimento, porque louvado seja Deus, ainda existe uma promessa para aquele que se arrepende. E a Bíblia diz assim: portanto, arrependa-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada que sai da minha boca. Qual é a espada que sai da boca de Deus? É a sua palavra. A sua palavra, que é cortante como uma espada de 2 gumes, que vai até o profundo da alma, na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, no mais profundo do nosso ser. É a palavra de Deus que cura a gente, é a palavra de Deus que exorta a gente, é a palavra de Deus que mantém a gente na linha com vida. E o versículo 17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aí vem a promessa de Deus: eu darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A palavra de Jesus é urgente, não é para daqui a pouco, não é para depois, é para hoje. Eu vou ver, é hoje. Normalmente quando uma pessoa fala que vai ver, porque ela não vai ver. Você pode ver esse negócio para mim? Não, beleza, eu vou ver. Vai ver? Vai nada. Quando Deus fala para a gente assim: é isso, arrepende-se por causa disso, eu estou contigo, eu sei onde você vive, mas eu vou te abençoar. Não, eu vou ver, Senhor, eu vou ver. É hoje, é urgente, é para já. A palavra de Deus, ela sonda o nosso coração,
Por quê? Porque Jesus sabe onde a gente está, Ele sabe o que a gente está passando, Ele sabe o que a gente está sentindo, e Jesus hoje encontra a gente. A palavra de Deus, ela satisfaz. Por isso que nós podemos abandonar hábitos que matam a alma. Idolatria material, sexual, religiosa, seja de que ordem for, Deus supre as nossas necessidades. A palavra relacionamento com Deus, ela traz relacionamento. Ele diz assim: em Cristo somos perdoados, recebemos a pedra branca, construímos uma nova identidade, um novo nome inscrito. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O inimigo não pode acusar você daquilo que você viveu, porque você se arrependeu e entregou a sua vida a Jesus. Isso é conversão, arrependimento e fé. Jesus nos liberta, Ele cura, salva, e Ele está conosco. E recebemos privilégios exclusivos de Deus. Porque eu vou te dizer o nome, mas só você vai saber. Sabe intimidade? Intimidade é aquela coisa que eu chego e falo só com a minha esposa. Nem meus filhos sabem, nem meus pais sabem. É intimidade. Deus, Ele quer intimidade com a gente. Falar coisas ao nosso coração. Sussurrar. E só sussurra para o outro ouvir quando se está perto. Ninguém sussurra para quem está longe. Para quem está longe a gente grita. Quem está perto a gente sussurra. O sussurrar de Deus em nosso ouvido significa que estamos perto dEle. Deus hoje está sussurrando para você, dizendo assim para você: eu tenho um novo nome, eu tenho uma nova vida, eu tenho um novo momento para você. Viva o arrependimento. A igreja em Pérgamo fraquejou, é verdade, mas ela foi chamada ao arrependimento, e houve uma promessa de vida. A carta à igreja em Pérgamo, ela certamente tem alguma coisa a ver com a gente hoje. Essa carta, eu confesso a vocês que foi uma das que eu mais demorei a preparar o sermão, porque era muito complexa, e a cada momento tinha que parar, pedir perdão a Deus, e chorar, e voltar a ler, e voltar atrás, e Senhor, e vamos lá. E é assim que a nossa vida funciona, com o joelho no chão, com a palavra de Deus na mão, viveremos com postura de cristão, com promessa de Deus na nossa vida. Vivemos onde está o trono de Satanás, mas precisamos viver o arrependimento. Deus está conosco. Você pode fechar os seus olhos nesse instante? Coloca a sua vida diante do Senhor nesse momento. Coloca a sua vida diante de Deus, porque a palavra de Deus hoje, ela não vem, e eu não estou aqui para julgar você. Quem nos julga é a palavra do Senhor, quem nos julga é o Senhor, quem julga a minha vida, quem julga a sua vida é o Senhor Jesus. Mas estamos aqui com o coração aberto, para ouvir de Deus a sua voz, para contextualizarmos a mensagem que está na palavra de Deus e trazer para a nossa vida hoje. Não para a gente ficar desesperado, não. Deus tem um elogio para a sua vida. Olha, você tem feito isso, isso é bom, eu sei onde você está, a pressão que você sofre, você continua firme lá, eu estou contigo. Mas você precisa se arrepender, porque você está indo às vezes dando aquelas desequilibradas, você escorrega para lá, escorrega para cá, e não é fácil. Tem os nicolaítas em tudo quanto é lugar, tem o pessoal de Balaão para tudo quanto é lugar, dizendo para você que não tem nada a ver, que não tem problema não, que isso é bobeira, isso é bobagem. Mas Jesus termina hoje dizendo para você o seguinte: eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Eu tenho uma promessa sobre a sua vida, um novo nome, uma nova situação de vida, algo que eu quero sussurrar no seu ouvido, só você e eu, intimidade. Deus quer intimidade com a gente.
nesse instante, faça a sua oração, mas faça um exercício agora. Não lembre de outra pessoa. Eu queria que você orasse por você, por sua própria vida. Porque temos uma tendência, ao ouvirmos a mensagem de Deus, dizer assim: ah, eu sei de alguém que não se arrepende e precisava se arrepender. Eu sei de alguém que precisava fazer isso ou aquilo. Eu sei de alguém que é um nicolaíta. Não. Nesse momento é você com Deus, sou eu com meu Deus, você com o seu Deus. É o sussurro de Deus, é você com o Senhor agora. Em que você tem caído? Quais são as fraquezas que você tem tolerado na sua vida? O que se tornou um hábito na sua vida que não deveria ser? É isso. E receba agora a promessa de Deus para você: arrepende-se. Se não se arrepender, a espada da boca de Deus virá, a palavra de Deus confrontará. É o que está acontecendo nessa manhã. A espada de Deus está aqui, falando com a gente. E a promessa dele é: eu vou falar o nome no seu ouvido, só você vai saber. Intimidade com Deus. Deus quer proximidade contigo. Arrependimento. Ó Deus, o Senhor conhece o meu coração, Pai. E eu clamo a Ti com o coração arrependido. Assim, ó Deus, como cada um nesse momento que está fazendo a sua oração sincera, o Senhor conhece. O Senhor sabe, ó Deus, o histórico, o Senhor sabe os traumas, o Senhor sabe o contexto que vive hoje, o Senhor sabe a pressão que se vive hoje, mas em nome de Jesus, nós também sabemos que não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, que a promessa do Senhor está sobre nossas vidas. Oh, meu Deus, venha nos dirigir, ó Pai, todos os dias. Venha nos guiar, ó Pai, como igreja. Poderíamos muito bem nos identificamos com a igreja de Pérgamo, assim como o Rio de Janeiro, Pérgamo. O Senhor sabe o contexto que vivemos, as lutas que passamos. O Senhor sabe, ó Deus, às vezes, os momentos que afrouxamos, mas o Senhor ainda hoje tem promessas sobre nossas vidas, Pai. Portanto, ó Deus, que ao sairmos daqui, saiamos cheios da Tua palavra, que possamos ruminar as Tuas palavras, que possamos, ó Deus, refletir e tomar para as nossas vidas decisões que venham, ó Deus, a refletir na eternidade, Pai. Ainda em oração nesse momento, eu não sei se há alguém nesta manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja receber o cuidado de Deus na sua vida. Levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, amém. Deus abençoe. Há mais alguém que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus? Deus abençoe. Hoje é o momento que Deus está agindo, é o tempo da confirmação de Deus no seu coração. A palavra de Deus está sendo anunciada e precisamos refletir. Deus abençoe. Precisamos tomar decisões, posturas. Eu não sei se há alguém aqui nessa manhã que deseja tomar uma nova postura na sua vida para 2019. Ah, pastor, eu tenho me acostumado com algumas coisas, mas eu sei que isso não agrada o Senhor, eu sei que isso não faz bem para a minha vida. Então levanta a sua mão tomando essa decisão. 2019 é diferente, em nome de Jesus. Muitas mãos se levantando. Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui embaixo, lá em cima, Deus abençoe. Deus abençoe a cada uma em nome de Jesus.
E se você tem a certeza de que a promessa de Deus está sobre a sua vida, e você tem agora o sussurro de Deus no seu ouvido, Deus abençoe. Apenas levanta a sua mão assim: eu quero ter essa intimidade com Deus. Eu quero ter maior intimidade com o meu Deus esse ano. Deus abençoe. Cada mão erguida, Deus abençoe. Deus abençoe. Ó Pai, o Senhor nos conhece. Não adoramos ao imperador, não adoramos a Asclépio, não adoramos, ó Pai, a Zeus. Adoramos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Não queremos, ó Deus, dar ouvidos a Balaão ou aos nicolaítas e a nos embrenharmos por um caminho complicado, relativizado, não. Nós queremos, ó Deus, viver o arrependimento em nossas vidas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você que levantou a sua mão, entregando a sua vida a Jesus, tem um cartão aí perto de você, onde você pode preencher com seu nome, seu telefone. Nós queremos entrar em contato contigo. E demais decisões que foram tomadas, se você deseja uma ajuda, um auxílio, um aconselhamento, preencha também, para que nós possamos entrar em contato. Vamos ficar em pé nesse momento? Cumprimenta a pessoa que está aí perto de você e diga assim: ó, Deus te abençoe. Diga isso aí, quem está à sua direita, à sua esquerda, quem está do seu lado, à frente, atrás. Vira aí e diga assim: ó, Deus te abençoe, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém, amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quais são as 3 palavras até agora? Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Vamos esquecer não? Mais uma vez então: Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Arrependimento. Amém. Hoje à noite vamos falar sobre Tiatira, a cidade em Tiatira, e que Deus nos abençoe grandemente. Você pode se assentar nesse instante, apenas lembrando que o sepultamento do irmão Jorge, esposo da irmã Mirtes, será agora 13h, no cemitério de Irajá. Os irmãos que conhecem a família e puderem estar presentes, será importante também esse momento de consolo. O pastor João Gomes estará 1h celebrando a Deus, agradecendo a Deus pela vida do irmão Jorge, e às 2h será o sepultamento. Eu falei o quê? Não, perdão, Pedro, irmão Pedro, Jorge não é, que eu estava com outro nome aqui, é Pedro, irmão Pedro, esposo da irmã Mirtes, isso mesmo. Irmão Pedro foi aquele que nós oramos por ele algum tempo atrás, que ele teve um esquecimento, sumiu, ele ficou alguns dias desaparecido, né? 2 dias, se eu não me engano, e aí depois conseguimos achá-lo lá, e ele agora veio a óbito. Então vamos orar pela vida da irmã Mirtes e toda a sua família também. Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe a cada um. E se você chegou depois que tivemos o abraço, o acolhimento no início, recebeu agora no final, você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Até logo mais à noite. Lembrando também todo o pessoal da equipe de evangelismo. Hoje, Luciano, está confirmado então, 5. Ok, às 4h a equipe está aqui, mas eu vou estar aqui com vocês por volta de 5h para poder dar uma palavra. Se você deseja, no ano de 2019, fazer parte da equipe de evangelismo, essa equipe todo domingo, ela na verdade de 2 em 2 domingos, ela sai para distribuir folhetos na parte da tarde. E aí tem outras coisas que acontecem. Se você quiser saber mais sobre isso, venha também nessa reunião hoje, e vai ser muito, muito bem-vindo, né? Você que quer trabalhar nessa área do evangelismo. Irmão Luciano, fique em pé, por favor. O irmão Luciano está ali, que é o nosso líder dessa área, e você pode procurá-lo também agora para maiores informações. Deus abençoe. Vamos na paz de Jesus, que Deus a todos abençoe. Amém.